contando aí um pouquinho da sua história, eu vejo pelo sotaque a gente vê que é mais um paulista no agronegócio do Ceará, que é, lembrando que eu já recebi o Luiz Roberto aqui, né? Então, É, assim, contar um pouquinho dessa sua história aí, como é que foi. nós somos mais ou menos contemporâneos, né? Ele veio por Ah, um motivo, eu vim por outro, né? Mas a minha história não difere de muita gente que mora em São Paulo, né? Principalmente na periferia de São Paulo, no bairro de classe média pobre, né? Nós não somos de uma família tradicional paulistana, nada disso. E, né, sempre é normal em São Paulo você ter uma infância, era normal, né, você ter uma infância muito salutar, com muitos outros tipos de divertimento, de entretenimentos, né, do que é hoje, né? E a gente tem que entender a realidade de hoje. Mas foi uma infância muito boa, muito tranquila, 5 irmãos, 2 mulheres, 3 irmãos. uhum. Lamentavelmente eu já perdi 2 irmãos, eu perdi o Marcos Brock e o Júlio Brock, gente da melhor qualidade para ter amizade, fazer amizade, gente muito boa. A nossa família sempre foi muito agregadora de amigos, e de muitos amigos, não de poucos, né? Tanto no Uhum. trabalho, como na escola, como... Enfim, passada essa parte da infância, nós, como era antigamente, né? Aos 14 anos já assinava uma carteira. Você já imaginou hoje em dia você assinar a carteira de um filho teu com 14 anos? Trabalho escravo. Não era bem, na realidade, Hoje em dia, não, hoje é trabalho impossível, né? Você não infantil. pode, né? Hoje é proibido. Mas naquela época era a lei e te permitia, né? E todos tinham esse sentido da obrigação, as famílias também fomentavam que a gente trabalhasse. Não só trabalhar, mas que estudasse também, né? Uhum. E alguns se perdem no caminho, eu fui um deles. Eu não, acabei não me formando, embora cheguei na universidade, mas não terminei a universidade, outros nem terminaram. Uhum. E a vida vai te ensinando aos poucos, e dependendo da tua capacidade, né, do seu intelecto ambicioso de conseguir alguma coisa na vida, você cresce, né? E eu, graças a Deus, na minha família, todos eles tiveram uma vida muito tranquila, né? Uhum. Mas vocês nasceram em São Paulo, capital? Eu nasci em Itu. Eu e minha irmã mais velha nascemos em Itu. E os outros Então, 3 nasceram em São Paulo, né? Eu tenho os meus 2 irmãos que faleceram e tenho 2 irmãs. A mais velha e a mais nova. A Kelly, que é a mais nova, que tem uma diferença de 9 anos para o quarto, né? E a Gorete, Maria Gorete, que é a minha irmã mais velha, que está viva ainda, se encontramos sempre que possível em São Paulo, né? moram lá, né? Moram lá, todos eles moram lá. Embora meu irmão que faleceu, Marcos, quando ele faleceu, eu estava morando em Natal. Passou um tempo aqui, uma temporada aqui, mudou para Natal e, lamentavelmente, foi muito cedo. Assim como meu pai também foi muito cedo. Uhum. E como é que foi essa a sua infância lá em São Paulo? O que é que lhe despertou aí de trabalho? Onde foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, por incrível que pareça, foi através de uma agência de emprego, existia isso antes, né? E você podia conseguir um trabalho temporário. Era muito difícil um trabalho fixo na época, né? Uhum. As vagas eram muito limitadas e, claro, sempre com pessoas com mais experiência. Mas você começa de baixo, né? Um office boy. Eu fui office boy de uma empresa de construtora que vendia alguns produtos para a junta de lembro até o nome, junta de dilatação desses grandes viadutos, essas coisas. Uhum. Não foi muito bem, porque a empresa também não durou muito, né? Mas depois segui meu caminho, trabalhando sempre de office boy até galgar uma posição melhor. Trabalhei em alguns bancos, né? Até chegar a minha época de exército, foi uma época muito dura, porque você não conseguia emprego e muito das famílias dependia de você. Não era muito o meu caso, mas eu até lamento hoje de não ter servido o exército. É uma questão de disciplina, de Uhum. capacidade física, essas coisas. Eu também Nada. lamento. Eu... Mas, enfim, eu acabei saindo por excesso de contingente, aí tem que labutar, né? Tem que trabalhar e ajudar a É. família, né? Eu trabalhei, logo quando eu saí dessa fase do exército, eu tinha aqui uns 20,
tinha 20 anos, trabalhei ainda num banco e tal, e tive a felicidade de trabalhar numa empresa de navegação. Essa foi a grande virada que eu dei na minha juventude, antes de me casar, Qual era a inclusive. idade? Foi com 22 anos, eu acho. Estou falando, 22 anos. Na realidade, eu tenho uma tia, a Sônia Rodrigues, ela já trabalhava nessa empresa, né? E precisava lá de um assistente para dar os fretes, né, para os clientes que ligavam para trás de frete. Imagina, hoje em dia você pega a internet e em 2 tempos você sabe o que você quer e todos os seus parceiros sabem o que você quer também, né? E era uma coisa, um trabalho muito simples. Eu atendia os clientes, tinha que dar os fretes naquela época, imagina, uma tarifa em inglês. Eu não falava nem yes. Era Uhum. complicado demais, né? Alguns clientes também não falavam yes, então a gente sempre chegava numa solução, né? O que a gente tinha? Uma lista dos principais produtos, tradução, aí você começa já a ter uma noção da língua, né? E começa já a querer também aprender mais, né? Era uma época muito difícil, os fretes eram todos controlados pelos governos brasileiro e americano, era uma conferência interamericana de frete. Hoje em dia acabou tudo isso. Aí essa proteção que Uhum. existia antigamente, acordos bilaterais, isso daí já foi tudo para o saco, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar em navegação. E eu trabalhei numa grande empresa que hoje já não existe mais, que chamava Moore McCormack Lines, que era uma empresa americana, que além de cargas, ela também fazia passageiros em alguns navios, né? Então você tinha uma relação muito boa com o mercado e alguns clientes que apareciam lá na agência, né? Uhum. Eu trabalhei lá até a venda, a empresa foi vendida para o grupo Reynolds, J. Reynolds na época, e aí mudaram tudo, né? Aí que você começa a dar valor de falar uma segunda língua na sua vida, né? É. Porque você, trabalhando numa atividade que exige que você fale uma segunda linha, uma segunda língua, né? Você é o primeiro da fila a sair se você não fala. E na época substituíram várias pessoas, eu fui um deles. Fui para uma outra agência marítima também, de agenciamento de carga, e ali também me dei muito bem, porque já era um trabalho totalmente diferente, eram linhas americanas, mas tinham um staff muito bom, alguns parceiros muito atuantes no mercado, né? Eu trabalhei na Agenave, Agência de Navegação SA, uma empresa de um português muito maluco que nos ajudava muito, sabe? Em termos de criatividade, de crescimento, de diversificação do serviço, né? Quando eu estava na outra empresa era uma linha só, né? Mas quando Uhum. você vai para onde você pode ir buscar carga para vários locais, você aprende não só de geografia, que é o mais importante, né? Como também dos produtos que você trabalha, né? É. Olha, Eucatex, você já pensa no hardboard, são as placas, né? Papel, você já sabe que é bobina, que é papel de impressão, que é papel para, como é que se diz, para guardanapos, entendeu? Você vai adquirindo esse conhecimento, Conhecimento. porque você está visitando as pessoas e as pessoas têm o maior prazer de te ensinar, né? Ensinar. Eu fiquei praticamente 20 anos em shipping, trabalhando em várias companhias e a última companhia de navegação que eu trabalhei, ela era especializada em cargas frigoríficas e pertencia ao grupo que no, acabou adquirindo uma grande corporação de frutas no mundo. Mas eu, nesse período, foi um período muito bom, porque o aprendizado de transporte marítimo para alimentos perecíveis é um negócio totalmente diferente, né? É um negócio que você tem que conhecer o produto, tem que conhecer temperatura, shelf life, embalagem. Você visita muitas pessoas. Na época que eu comecei, não tinha tanta fruta. O que tem hoje tinha, mas era em outros níveis, né? Pra você ter uma ideia, o que se exportava em
92, vou chutar aqui 92, não se exportava mais do que 5 mil toneladas de frango por mês. Por mês, 92.